Quero confessar que a alegria é imensa por estarmos aqui reunidos nesta casa abençoada e bendita. Quando a Ivone ou a Catarina pede para virmos até aqui, nós não pensamos na distância, simplesmente pensamos nos amigos e nos irmãos que aqui nos recebem, sempre com muita cordialidade. Sendo assim, a alegria é enorme. Meu nome, como foi dito, é Odenival, sou voluntário trabalhador do Centro Espírita de Caridade Joana d'Arc, em Santo André mesmo, ali na Vila Linda. E também estou hoje aqui representando a USE Municipal de Santo André. Lembrando sempre que a USE Municipal de Santo André não é uma casa espírita, mas sim a União das Casas Espíritas. Então, fica aí o nosso agradecimento. Muito bom dia a todos, excelente dia. E aos amigos internautas de plantão também, muito bom dia e vamos trabalhar, porque estamos aqui a serviço de Jesus. Então, o tempo urge. Nós vamos falar nesta manhã a respeito de um tema que se encontra no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 5, e também a respeito de um item que se encontra no capítulo 15, logo a seguir. Fechando o capítulo 14, nós vamos nos deparar com o capítulo 15 e tem algumas colocações a respeito de como agirmos com caridade. O capítulo 15 vai falar a respeito de que fora da caridade não há salvação. E o capítulo 14, honra a teu pai e a sua mãe. E o tema proposto pela USE para esse mês, muito a propósito por estarmos iniciando o ano 2018, em janeiro vai falar da vida em família. A vida em família. Então é algo que nos toca e algo que vai mexer conosco ao longo desse ano de 2018. Afinal, janeiro ainda. E para refletir a respeito, é interessante lembrar aos amigos e irmãos que nós não somos corpo. Acredito que todos que se encontram aqui, sabem muito bem disso. Não somos corpo, somos espíritos imortais que nos reencontramos reencarnados em um planeta de provas e expiações para expurgar de nós aqueles débitos que contraímos em jornadas passadas. Logo, como nós nos reencontramos reencarnados, necessitamos aqui dos nossos genitores. Logo, nosso papai e nossa mamãe podem não ser aqueles que sintonizam conosco, que fazem parte do nosso grupo de amigos, mas são aqueles que precisamos, aqueles que necessitamos e que abriram seus braços e seus sentimentos, na maioria das vezes, para receber-nos, quando aqui necessitávamos aportar novamente. Foram eles, são eles, nosso porto seguro, quando estávamos aqui regressando. E é interessante também, muito interessante observar que enquanto estávamos sentados aqui, estava passando algumas melodias magníficas ali. E falando uma como Zaqueu. Entra na minha casa, entra na minha vida. Então, permitimos que ele entre em nossa vida e em nossa casa material, aquela construção que possuímos, em nossa casa mental, para que assim tome verdadeiramente conta de nós e nos guie pelos mares, muitas vezes revoltosos que enfrentamos na atual jornada.
muito interessante e muito a propósito. Então, nós vamos falar do item 5, que está no capítulo 14, honra a teu pai e a tua mãe. É interessante também, muito oportuno, a reflexão para que observamos a seguinte situação. Naquele momento, quando o excelso mestre se encontrava em nosso meio, ele gostava de estar conversando com aqueles a que elegera por discípulos e também o povo que o buscava, sempre quando era possível, na proa de um barco ou na polpa. Eu não sou marinheiro, me corrijam, por favor. Mas ele gostava de sentar ali e dialogar com as pessoas que buscavam a sua presença grandiosa. Então, sempre nas tardezinhas, ele buscava essa condição, ou pelas manhãs. Quando não era ali, no mar de Tiberíades, ele buscava os montes, onde podia também estar em contato com o verde, com a natureza, aquela natureza pungente, aquele momento agradável. E quando não estava nem na praia, nem nos montes, ele gostava de se reunir na casa de Simão Pedro. E ali na casa de Simão Pedro, conversar, trazer ensinamentos para aquele pessoal que compunha aquele séquito dos seus discípulos. E também os outros que buscavam, porque onde ele passava, onde ele ia, e o povo tinha notícia, acorria para ouvi-lo, muitas vezes sabendo que se ouvisse apenas, e o seu olhar meigo e doce descesse sobre um deles, provavelmente conseguiriam renovar-se. Os seus males seriam extintos e teria assim condições de seguir na jornada de uma forma melhorada. E lembrar também que Simão Pedro era provavelmente talvez um dos mais velhos dos discípulos, e Simão Pedro era casado. Interessante. Simão Pedro era casado. Simão Pedro tinha uma família. E ele tinha uma sogra que fazia os trabalhos da casa, que o assistia nas suas necessidades. Simão Pedro, muitas vezes, com dificuldades imensas iguais a nós, ele aderiu a esse chamado do mestre, sabendo das suas obrigações como dono de casa, como trabalhador. Mas ele aderiu aos chamados do mestre e colocou a sua existência a propósito dos trabalhos de Jesus. Então nós observamos nesse momento, Jesus reunido na casa de Simão Pedro, buscando trazer os esclarecimentos necessários para aqueles que ali se reuniam. E observamos em um determinado momento, quando ele estava já ensinando, trazendo todo o seu carinho, todo o seu amor para o povo que ali se encontrava, houve-se um certo barulho, um certo burburinho, e gritam para ele que a sua mãe e os seus irmãos estavam à sua procura. Ali se encontravam e desejavam levá-lo com eles. Jesus, então, não perde a oportunidade de esclarecer a todos nós, e naquele momento ele olha para aqueles que estão à sua volta e diz com bastante naturalidade: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem ou que cumprem a vontade do meu Pai. Logo, para nós,
No momento atual, nós podemos até pensar, sendo Jesus o Espírito iluminado que é, dizer tal coisa com relação à sua mãe e aos seus irmãos? Sabemos, através dos estudos que realizamos, que não é isso o primeiro momento, o impacto que essa notícia nos causa. Ele não perdia oportunidade alguma para nos ensinar. Então, ele mostrava para nós naquele momento que possuímos duas famílias. A família material, a família consanguínea, aqueles que nos recebem de braços abertos quando aqui necessitamos aportar em uma nova reencarnação. Mas que possuímos também a grande família espiritual, aqueles irmãos, aqueles amigos com os quais já convivemos por muitas e muitas existências, por muitos e muitos séculos, milênios também, e que eles se encontram na mesma faixa vibratória que nós outros. Sendo assim, a afinidade de pensamento, a afinidade de sentimento com essas criaturas, ela é perfeita. Não existe muita diferença. Você pensa em uma determinada faixa, você vibra numa determinada faixa, aquele que faz parte, que está contigo, que é seu semelhante em termos evolutivos, que está na grande família espiritual, ele vibra na mesma faixa e capta desta forma o seu pensamento, o seu desejo, a sua vontade. Não está muito difícil, não. Está tranquilo, né? Então, vamos lá. É interessante também lembrar, Hollywood parece que levou às telonas, há um tempo atrás, um filme que tinha como título Nunca Te Vi, Sempre Te Amei. Aqui para nós, né? Brasil. Então, observem, com a grande família espiritual é praticamente a mesma coisa. Nós podemos nunca nos ver, mas o amor continua ali, vibrando, estuante, vibrando de forma tal que quando temos a oportunidade, o privilégio de encontrar aqueles que participam da grande família espiritual, nós sentimos prazer. A alegria toma conta de nós. Às vezes, sem ver, sem o contato físico, sem observar o sorriso, o bom dia, o boa tarde, o boa noite, mas nós sentimos que a vibração nos invade e toma conta de nós. Esses são aqueles que já conviveram conosco há milhares e milhares de anos. Agora, esses que fazem parte da família consanguínea, aqueles que se encontram conosco embaixo do mesmo teto, dentro das quatro paredes, são esses que estão aí como ferramentas para nos melhorar. Como as criaturas que estão na presente existência fazendo de tudo, para que nós possamos nos melhorar, aparar as nossas arestas, sabe, aquelas dificuldades que trazemos do pretérito escabroso, todas aquelas mazelas que ainda carregamos e nos impedem de nos elevar a um patamar superior, são esses que são as ferramentas que o Senhor da vida nos proporciona para que assim possamos avançar na jornada evolutiva, galgar esse patamar superior, se conseguirmos compreender a importância da família, a família consanguínea, aquela que está muito próxima de nós. Normalmente, aqueles que ali se encontram são aqueles que, em existências passadas, nós desviamos do caminho reto. São aqueles que nós assaltamos, aqueles que nós espoliamos, aqueles que matamos.
Quando não tiramos a existência física, matamos os seus sonhos. Não permitimos que eles pudessem sonhar, não permitimos que eles pudessem se libertar e pudessem assim voar, buscando um amanhã melhor. O que fizemos deles? O que fizemos deles? Sim, o que fizemos? Fizemos deles esses companheiros que se encontram conosco na atual jornada, a nos cobrar a consciência. Aqueles espinhos que ferem-nos internamente e ninguém vê, mas nós sabemos, nós sentimos, nós percebemos, e com nossas reflexões nós vamos observando o quanto de mal fizemos com esses irmãos, quando eles tinham em nós o porto seguro, quando eles tinham em nós o arrimo para a jornada que se iniciava e nós assim os defraudamos. Conseguimos fazer com que eles morressem intimamente. E agora, como o Criador é de infinito amor e infinita bondade, concede-nos nova existência para juntos restituirmos a esses nossos irmãos a possibilidade de despertar, a possibilidade de voltar a sonhar, voltar a acreditar que o amanhã será melhor que o hoje. Se fizermos o nosso melhor no hoje, eles acreditarão e passarão assim a viver verdadeiramente. São esses, aqueles irmãos que estão conosco na nossa caminhada. Então, quando nós podemos observar nossos filhos, nossos netos, aqueles nossos irmãos que estão conosco embaixo do mesmo teto e algumas vezes diz: mas eu nasci na família errada, meu pai não é o pai que eu queria, minha mãe não é a mãe que eu queria. Bom mesmo, sabe? Bom mesmo, que eu gostaria de ter como pai, como mãe, é a mãe do Carlinhos, ou a mãe e o pai do Enio. A mãe e o pai dos amigos são sempre melhores que os nossos quando nos encontramos na adolescência. Os nossos são sempre aqueles crápulas que não nos permitem fazer tudo aquilo que necessitamos fazer e desejamos. Só que eles não sabem ainda que para afirmar essa condição, eles precisam de comer no mínimo 1 quilo de sal, junto com os pais, de fulano. Porque na sociedade nós utilizamos o verniz social. Então, as criaturas não nos conhecem como somos na nossa íntegra, mas em nosso lar, embaixo do mesmo teto, dentro das 4 paredes, nós nos apresentamos como verdadeiramente somos. E ali não existe máscara. Somos espíritos imortais, imperfeitos, envergando uma vestimenta carnal, e temos as nossas dificuldades como qualquer outro que se encontra encarnado no planeta de provas e expiações, que é o planeta Terra, e que não se encontra aqui em missão. Salvo esses missionários que aqui se encontram, a grande maioria de nós está em provas ou em expiações. Logo, a família consanguínea, muitas vezes, ela vai fazer com que nós venhamos a tremer na base. Mas o grande antídoto que nos auxiliará para não tremer na base, chama-se o Consolador prometido por Jesus, antes do Mestre Excelso regressar à pátria espiritual. Doutrina espírita, ou doutrina dos espíritos superiores. Esse é o grande antídoto
que nos possibilitará aproveitar a atual existência, trabalhando em nós as nossas dificuldades, aparando nossas arestas, todas as imperfeições de milênios e milênios de podridão, temos possibilidades de ir eliminando na atual jornada, desde que consigamos abraçar a família que ora nos envolve e possamos vibrar, rogando ao Criador, rogando a Jesus, nosso Senhor e Mestre, que possibilite na atual jornada limparmos-nos de toda a sujeira que trazemos de todos esses tempos de inconsciência, de insanidade. Quando não conhecíamos o seu Evangelho, a sua boa nova do reino, mas hoje, conscientes do seu Evangelho, da boa nova do reino do Criador, nós não podemos mais permitir que continuemos na ignorância. Detemos já o conhecimento, sabemos e utilizamos as ferramentas que Ele nos oferta para redimir-nos dos erros do pretérito. Ora, falamos da música como Zaqueu: entra na minha casa, entra na minha vida. Nós ofertamos as oportunidades para que Ele entre em nossa casa e em nossa vida. Quantos de nós realizamos o Evangelho no lar, procurando chamá-lo para a nossa mesa uma vez por semana, se for o caso, mas podemos chamá-lo todas as vezes, todos os dias da semana, para sentar conosco em nossa mesa e dividir o pão do seu amor, da sua bondade, do seu conhecimento, para desta forma iluminar nossas consciências ainda perdidas muitas e muitas vezes no lamaçal do ego? Quantas e quantas vezes nós dizemos: é meu, é meu, é meu, é minha, é meu, nada nos pertence, somos mordomos do Criador, estamos aqui para realizar a nossa renovação, não podemos mais permanecer desta forma. Ignorantes fomos no pretérito, no presente, atual existência, nós detemos a sabedoria. Observem, terceiro milênio, século 21, não é mais o primeiro milênio, nem o primeiro século. Conhecimento das leis de Deus, do código moral que Jesus trouxe para nós temos de monte. O que nos falta é a coragem para colocar em prática. E ao adquirirmos essa coragem e colocarmos em prática no nosso cotidiano, nós vamos observar que os pais do meu amiguinho já não é aquele que eu imaginava antes. Eu consigo reconhecer que os meus pais são os pais que eu preciso, são os melhores pais do mundo, porque me concederam a oportunidade reencarnatória na atual jornada para que eu pudesse, desta forma, avançar na senda evolutiva, abraçando meus pais, amando meus pais, respeitando meus pais, abraçando e amando meus irmãos, por mais difíceis que eles possam ser, são eles o cadinho depurador para que eu consiga retirar de mim todas as mazelas que trago de existências e existências e existências, quando andava perdido. Lembram da parábola do filho pródigo? Tá, para nos esclarecer. A casa paterna. Não existe outra casa, não existe outro ambiente em que possamos nos sentir tão bem quanto a casa paterna. Quando conhecedores do Evangelho de Jesus, temos essa oportunidade magnífica de refletir. A vida em família, o tema proposto pela USE Municipal de Santo André para o mês de janeiro, vem bem a propósito para que possamos refletir ao longo deste mês e ao longo de todo o ano, como está a nossa vida em família. Conhecedores do Evangelho de Jesus, conhecedores da codificação kardeciana e estudiosos
da doutrina espírita, nós não podemos mais nos permitir cairmos nos mesmos erros do pretérito. Nós temos que aproveitar essa atual existência, dando o nosso melhor para que seja essa a existência das existências e consigamos assim conquistar o nosso passaporte carimbado para o planeta de regeneração que se aproxima. Por que permanecer no planeta de provas e expiações quando temos possibilidades de evoluir, de avançar? Por que achar que desejamos o poder temporal que o planeta Terra nos oferta, se somos filhos do Criador? Somos herdeiros do universo. Por que então nos contentar com o poder temporal que a Terra nos oferta? Que possamos assim despojar-nos desse egoísmo, dessa situação de atraso, todo esse atavismo que carregamos ainda, é o momento de nos libertarmos. Lembrando que se conseguirmos compreender e amar de forma incondicional os nossos familiares, nós estaremos conseguindo assim a nossa libertação. Mas amar é amar verdadeiramente. Amar é calar quando o outro quer falar, mesmo que seja para nos ofender. Quando já conhecemos o Evangelho e a codificação kardeciana, é interessante que os nossos ouvidos estejam calmos, nossos lábios fechados e que possamos ouvir o que o outro tem a despejar sobre nós, porque ele está, talvez, fazendo conosco hoje aquilo que nós fizemos com ele no pretérito. Não existe acaso na lei de Deus. Então, aqueles que compõem o nosso séquito familiar são aqueles, como eu disse no início, que nós maltratamos no passado. Então, aproveitar a grande oportunidade que nos é concedida. Vida em família. Cada indivíduo, cada núcleo familiar, uma escola abençoada e bendita, ofertando-nos a possibilidade de avançar na jornada evolutiva. Aproveitemos, como inteligentes que somos, a oportunidade e consigamos assim avançar verdadeiramente e sermos dignos candidatos a habitar o planeta de regeneração. Aproveitemos a oportunidade. Não existe nada melhor, não existe nada mais bonito do que um dia atrás do outro e um feriado no meio de vez em quando. E que nesse feriado nós possamos prosseguir trabalhando em benefício daqueles que estão conosco na atual jornada, a nossa família. Amar é renunciar. Amar é perdoar plenamente. Amar é esquecer essa condição do ego. Não podemos mais permitir que sejamos nós os reis da cocada preta ou da cocada branca, amarela, sei lá, a cor que quisermos dar. Nós não somos nada, nós somos mordomos do Criador e nos encontramos juntos na atual jornada, no grupo familiar, essa família consanguínea, para fazer com que, de inimigos de outrora, possamos, doravante, avançar como amigos e irmãos, e que esses nossos companheiros de jornada, que fazem parte da família consanguínea, sejam verdadeiramente transformados, sejam verdadeiramente modificados pelo poder do amor que já conquistamos e que temos condições de ofertar a eles na atual jornada. A vida em família, a ferramenta que conseguimos utilizar em benefício de todos. E vale também lembrar, importante lembrar, que a família é a célula máter da sociedade. Se desejamos uma sociedade melhor, se desejamos uma sociedade justa, uma sociedade atuante, visando beneficiar a todos que fazem parte desta,
Iniciemos então pela nossa casa, iniciemos pelo nosso lar. Realizemos o Evangelho no lar quantas vezes acharmos que for necessária. Eduquemos nossos familiares para o Evangelho de Jesus. Mostremos a eles que existe um mundo muito melhor. Mostremos a eles que existe o amor na sua pureza, na sua plenitude. E que esse amor é o mesmo amor que rege todo o universo. Que nós vibramos no hálito de Deus. E que se Deus é amor, nós também devemos, pela lógica, por tabela, sermos também amor. Aproveitemos a grande oportunidade, que possamos regressar aos nossos lares melhorados, levar para lá a nossa reflexão da manhã e colocar em prática, primeiramente lá, no nosso lar. Porque na casa espírita, é muito gostoso, né, ser bonzinho na casa espírita. Ou na faculdade, ou no colégio, ou na escola de uma forma geral, no trabalho, no trânsito. Já conseguimos ser bonzinhos? Mas, e em casa? Estamos sendo bonzinhos? Ou lá onde não existe o verniz social, e nós nos encontramos na nossa plenitude de espíritos, na grande maioria imperfeitos, conseguimos maltratar nossos familiares? Que possamos dar uma guinada e possamos eliminar de nós toda essa situação e permitir que aqueles que estão conosco em nosso lar possam verdadeiramente vivenciar o amor. E que todos aqueles que observarem o nosso lar, observarem os nossos familiares e observarem a nós, possam dizer verdadeiramente: poxa, valeu, fulano realmente vive aquilo que fala, ele faz aquilo que fala. Lembrando que Jesus nos alertava 2000 anos atrás. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, que busquemos o caminho, que busquemos a verdade e que busquemos a vida, e que façamos da atual existência, que façamos da nossa família a família das famílias, para que todos possam, junto conosco, avançar mais um degrau na escala evolutiva e, quem sabe, no amanhã, nos reencontrarmos no plano espiritual, todos fazendo parte da mesma grande família espiritual, transformando inimigos de outrora em parceiros, em irmãos, em amigos, que sentirão saudade nossa, que levarão saudades, mas que levarão o amor, a energia plena que ofertamos a eles na atual jornada. Vida em família. Muita paz, muita luz. É a reflexão da manhã e que possamos assim nos melhorarmos, se ainda não somos, daqui para diante. Excelente dia, muita paz, muita luz e muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade. É maravilhoso estar com vocês, encarnados e desencarnados também. Muita paz. Muito obrigado.